Olá, paz do Senhor Jesus, aqui é a missionária Cláudia Amaral. Estamos no nosso curso básico preparatório de missão e evangelismo. Vamos adentrar aqui agora a nossa 18ª aula, a qual nós estaremos falando sobre a ética no aconselhamento. Porque nós somos conselheiros, nós trazemos a paz, nós trazemos a comunhão, nós trazemos uma palavra de conforto, enfim. Nosso texto base está na primeira carta de Pedro. Vamos lá. Abra a tua Bíblia na primeira carta de Pedro, capítulo de número 5, versículo de número 1 ao 9. Eu vou estar fazendo essa leitura porque vamos aprender. Acompanhe na sua Bíblia. 1 Pedro, capítulo 5. Aos presbíteros que estão entre vós, admoesto eu, que sou também presbítero com eles, e testemunha das aflições de Cristo, e participante da glória que se há de revelar. Apacentai o rebanho de Deus, que está entre vós, tendo cuidado dele, não por força, mas voluntariamente, nem por torpe ganância, mas de ânimo pronto, nem como tendo domínio sobre a herança de Deus, mas servindo de exemplo ao rebanho. E quando aparecer o sumo pastor, alcançareis a incorruptível coroa de glória. Semelhantemente vós, jovens, sede sujeitos aos anciãos, e sede todos sujeitos uns aos outros e revestivos de humildade, porque Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo vos exalte, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar, a qual resistir firmes na fé, sabendo que as mesmas aflições se cumprem entre os vossos irmãos no mundo. Louvado e exaltado seja o nome do Senhor. Esse é o nosso texto base. Introdução. Aconselhar nos impõe envolvimento e responsabilidade, portanto é necessário fazê-lo com segurança. Primeiramente, no que cremos e também tendo a certeza do que o que falamos é a vontade de Deus para aquela situação. Nós, conhecendo a palavra, sabendo que o Senhor nos diz para nós termos bom ânimo, para que nós lancemos sobre Ele toda a nossa ansiedade, que nós confiemos nele. São palavras que nós podemos dividir com pessoas que estão passando por situações difíceis, situações complicadas. E essas palavras vão trazer ânimo, conforto ao coração dessas pessoas naquele momento difícil. A palavra do Senhor também nos diz em João que nós devemos confiar nele, porque no mundo nós teremos aflições, mas que nós devemos ter bom ânimo, porque ele venceu. E se ele venceu, você, eu, todos nós também venceremos. Então são palavras que nós podemos dividir, nós podemos aconselhar pessoas, nós temos que buscar a sabedoria de Deus para aconselhar pessoas. E se prepare, porque nos depararemos com diversas situações e em vários lugares encontraremos pessoas que necessitam ser aconselhadas. O que é aconselhar? Vamos lá. É assumir compromisso mútuo com quem está sendo aconselhado. É você pegar a cruz daquela pessoa um pouquinho. É ajudar aquela pessoa um pouquinho ali a carregar o fardo dela. Você não pode pegar a cruz dela por inteiro, o fardo dela por inteiro e jogar nas suas costas. Mas você pode falar, bora minha irmã, não para no meio do caminho não. Eu vou pegar aqui na ponta,
Vou ajudar você a carregar aqui um pouquinho, através das suas orações por essa pessoa, através do aconselhamento. E ajudar a solucionar crises. Aconselhar você se adentrar em uma determinada situação e ajudar a trazer a solução para aquela crise, para aquela situação difícil naquela hora. De natureza pessoal. Que tipo de crises? Crises de natureza pessoal, como pecado, trabalho, escolhas. Você pode aconselhar dentro desse âmbito aí pessoal. De natureza familiar. Você pode trazer aconselhamento para um relacionamento, um casal que está com problema, filhos, namoro. De natureza espiritual, quando a pessoa se encontra com dúvidas a respeito da vocação da pessoa. O que é aconselhar? É orientar adequadamente, com palavras certas e na hora certa. Para isso tem que ter intimidade com o Espírito Santo, para que naquele momento o Espírito Santo revele a solução para o problema daquela ou daquelas pessoas mediante aquela crise. Amém? Palavra certa na hora certa. Cura. Às vezes um abraço cura uma alma. Às vezes não precisa nem palavra de aconselhamento. Às vezes é uma carência mesmo. Um abraço cura uma alma. O que precisamos para aconselhar? Precisamos ser amigos. Precisamos ser altruístas. O que é altruístas? É não ser egoísta. Altruísta é querer ajudar as pessoas. Querer que ela vença. Querer o bem dos outros. E não ser uma pessoa egoísta que os outros se caia para lá e que você fique de pé. Não, é você querer ajudar aquela pessoa a ficar de pé. É preciso ser sincero. É preciso ser sincero. É preciso ter vontade, empatia. É preciso querer aconselhar. Tem que ser de livre e espontânea vontade. Tem que ser com amor, com sinceridade. Ter disposição para poder ajudar o outro a carregar o fardo. Porque uma coisa é você chegar lá e falar, bora, vou te ajudar a pegar aqui um pouquinho. Mas depois largar para lá, no meio do caminho. Não. É preciso ter disposição. Que às vezes você tem até vontade, mas não tem a disposição. É diferente. A vontade é uma coisa, disposição é outra. Vontade é estar aqui parado, tem vontade. Agora, disposição é agir, é ter ação naquela vontade, é se levantar e ajudar. Amém? Quando precisamos aconselhar? Quando alguém errar. Quando você vê a pessoa no erro. Você se aproxima, a situação já lhe convida a se fazer presente naquele meio. Quando alguém se sentir abandonado, temos que ser perceptíveis, observadores, acompanhar o que acontece ao nosso redor. Você vê uma pessoa numa situação triste, abandonada, se aproxime dela. O estado dela lhe convida a se aproximar para um aconselhamento. Quando as dificuldades surgem na vida das pessoas. As dificuldades aparecem e aquela situação lhe convida e você está à disposição, acessível àquela situação, àquelas pessoas, e aconselhar e levar palavras sábias de fortalecimento, de ânimo. Quando as pessoas se sentirem seguras,
Você pode aconselhá-las. Não, bora, firme, confia. Confia que Jesus está no controle, Jesus está no seu barco. Você não vai parar, levanta a sua cabeça. Engole esse choro. Firme porque Deus é contigo, Jesus te chamou. Palavras fortalecedoras para o coração dessas pessoas. Quando as pessoas se sentirem culpadas, você também deve ter uma palavra de ânimo, uma palavra, dizer a elas que nem Deus se lembra mais dos nossos pecados. Quando nós nos arrependemos, Ele não vai jogar na nossa cara o nosso pecado. Não. O nosso pecado é lançado no mar do esquecimento quando aceitamos Jesus. Se por um momento cairmos e cometer o pecado, tem um Jesus que ergue a nossa mão quando nós sinceramente arrependemos e fazemos como o filho pródigo fez. Reconhecer que errou. Se levantar, sacudir a poeira e falar: eis-me aqui, Senhor. Me aceita de volta. Palavras de ânimo. Conclusão. Antes de pretender aconselhar, precisamos ter certeza que a palavra que temos vai contribuir de forma positiva para ajudar as pessoas e, acima de tudo, manter absoluta comunhão com Deus, para recebermos dele o conselho exato para ser compartilhado. Sabedoria. Pedir a Deus a palavra certa para aquela pessoa. Igual pessoas, né? Tem alguns exemplos. Às vezes, tem pessoas que vai visitar uma mulher que acabou de dar à luz, né? Que acabou de parir uma criança. E vem com palavras assim que não tem nada a ver. Palavras que vai mexer com o emocional da pessoa. A pessoa já está abalada ali. A mente, né? Tanta força, situação assim, que a gente fica um pouco fraca. E vem aquelas pessoas com palavras que não tem nada a ver. E às vezes prejudica até o psicológico. Não, de forma alguma. São palavras de ânimo. Tem gente que vai visitar uma pessoa que perdeu seu ente querido e vem com palavras terríveis. Palavras nada a ver com aquela situação. Vai deixar a pessoa mais para baixo ainda. Então temos que ter palavras sábias, adequadas para o momento. Amém? Encerramos aí a nossa 18ª aula. Amém? Louvado e exaltado seja o nome do Senhor. Na próxima aula falaremos sobre a história de Paulo e aí teremos aí um trabalho. Amém? Fiquem na paz do Senhor Jesus e até a nossa próxima aula.